Olá, mulheres lindas e abençoadas. Aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura, João capítulo 6. A partir do versículo 22, nós vamos ler até o 29, que fala sobre a história Jesus, o pão da vida. Diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Queridos, você consegue ver o que está acontecendo aqui? A multidão foi ali para o mesmo lugar onde Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães, procurar por Jesus novamente. Será que eles estavam procurando por Jesus? Ou pelos pães? Ou deu fome e eles queriam mais pães? Não é verdade? Aí eles foram para o outro lado do mar e encontraram Jesus. Então, quando eles encontram Jesus, eles perguntam: como? Quando que o Senhor chegou aqui? E olha, Jesus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o nosso coração. Ele sabe, às vezes, que a gente faz uma pergunta, mas a gente não quer perguntar aquilo que a gente está perguntando. E Jesus conhecia o coração daquela multidão. Versículo 26 diz: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha, Jesus estava ali olhando para eles e dizendo: Vocês comeram pão e vocês estão procurando mais. Vocês não estão procurando a mim, mas vocês estão procurando o que eu posso fazer. Sabe, Jesus, ele conhece os corações, ele sabe do que há dentro de nós. Ele sabe o que a gente busca, o que a gente procura, o que a gente está correndo atrás. Ele sabe. Aquela multidão, queria benefício e não relacionamento. Aquela multidão queria o favor de Jesus e não o coração dele. Aquela multidão queria o que Jesus podia fazer e não quem Jesus era. E Jesus lhes ensina algo tão valioso e nos ensina algo tremendo aqui. Olha o que diz no versículo 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Uau! Jesus aqui então está falando para eles: trabalhem pelas coisas terrenas, mas busquem as coisas eternas. Isso que Jesus está nos ensinando hoje. Nós podemos correr atrás de tantas coisas, mas nós precisamos, sabe, procurar, buscar com toda a força do nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos buscar aquilo que é eterno, aquilo que nós encontramos somente em Jesus. Enquanto muitas vezes estamos procurando um pão que sacia a nossa fome natural, Jesus é o pão da vida que sacia a nossa fome espiritual. Jesus é tudo que a gente procura. E o que ele está ensinando aqui é o grande segredo da vida. Todos nós precisamos aprender, precisamos saber, precisamos viver. E tantas vezes nós não conseguimos viver isso. Sabe? O nosso trabalho, o nosso ministério é crer, confiar, é nos relacionar com o Senhor. Eles perguntam assim para Jesus, então lhes perguntaram: que faremos para realizar
as obras de Deus. Sabe, eles estavam preocupados em fazer, em realizar, em correr atrás. Mas Jesus lhes responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Ou seja, Jesus está dizendo que a obra, o trabalho, o esforço é crer em mim, é confiar em mim. Tem um versículo na Bíblia que diz que o nosso trabalho é descansar no Senhor. Sabe? O nosso trabalho é crer no Senhor totalmente. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Eu não sei o que você precisa, o que você está desesperada atrás. Mas de uma coisa eu sei: no Senhor Jesus nós encontramos tudo, tudo aquilo que nós precisamos. Sabe? A coisa mais difícil hoje em dia é relacionamento. Já parou para pensar? O que as pessoas têm tanta dificuldade em relacionamento profundo. Mas nós precisamos entender que o que Jesus quer da gente não é aquilo que a gente pode fazer ou oferecer para Ele, mas é um relacionamento. E o que nós precisamos querer dele não é o favor, mas é um relacionamento. Aquela multidão atravessou para ir atrás de Jesus por causa do que ele podia fazer. Enquanto eles estavam ali diante do Messias, diante do amado, diante de Jesus. Sabe quantas vezes o Senhor está diante de nós e nós perdemos tempo? Nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele. O nosso trabalho, o nosso ministério é crer, é confiar no Senhor, é nos relacionar com Ele. Sabe, chega de um relacionamento mesquinho, raso. O Senhor quer algo profundo de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra. E nos ensina, Deus querido, a nos relacionar contigo, porque é isso que o Senhor espera de nós. E que isso seja a nossa busca maior, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não se preocupe em realizar grandes coisas. Se preocupe em se relacionar. Porque depois desse relacionamento, o fruto vai vir. Simplesmente como um fruto dessa realização e não como um peso.